Muito bem, meus amados e queridos, abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. Igreja de Sardes. Apocalipse, capítulo 3, Igreja de Sardes. Ou Sarde, como você queira, dependendo do seu R. Apocalipse capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o. Arrepende-te, porquanto se não vigiares, virei como um ladrão. E não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Ao vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar e agradecer nosso Deus e Pai. Querido Deus e Pai, nós te agradecemos por esse momento, Pai amado, por essa graça de estarmos reunidos em Teu nome. Pedimos por aqueles que estão viajando, Senhor, a trabalho. Pedimos também por aqueles, Senhor Deus, que tiveram, Pai, a oportunidade de ter uma decisão tomada, de estar na Tua casa hoje, mas a sua decisão não foi essa. Peço que o Senhor ilumine os corações, as vidas e as almas. Peço por aqueles que estão enfermos, Senhor, que o Senhor esteja guardando, abençoando e protegendo, Pai, aqueles que estão com os corações aflitos, amargurados. Pedimos que a sua palavra, Senhor, ela seja para nós instrutiva, bálsamo, consolo. Pai amado, nos dê sabedoria que vem do alto para falar da sua palavra. Nos guarda, Senhor, neste momento. Nos abençoa. Pai querido, nós pedimos por cada vida e cada alma, e também das crianças que estiveram aqui nesta manhã. Clamo, Senhor, a sua misericórdia sobre a nossa vida. E é em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus o Cristo, que oramos, agradecidos sempre. Amém, Pai Celestial. Lendo essa carta à igreja de Sardes, que não é apenas para a igreja de Sardes, é para nós, é para todas as igrejas, é para a plenitude da igreja de Jesus Cristo. Então essa carta, como a carta de Corinto, Colossenses, Gálatas, Filipenses, Tessalonicenses, para a casa de Filemon, não é só para eles, é para nós, aos romanos. Toda a Escritura, a palavra de Deus diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a nossa vida. Porque além da Escritura Sagrada, ela nos revelar quem é o Cristo, revelar quem é Deus, e fazer-nos conhecer esse Deus, e prosseguir em conhecê-lo. Essa palavra vai também trabalhando em nós, tirando tudo que não é de nós, até Cristo, até essa pessoa divina ser formada
em cada um de nós. Parece que é uma coisa meio de doido, mas é o que a Bíblia diz e chama de loucura aos olhos de alguns. Então, lendo, meditando, pedindo a Deus sabedoria, porque é o que nós precisamos fazer, pedir graça, entendimento em toda a verdade. E aí, quando você vai lendo essa carta, e você vai prestando atenção nas entrelinhas, você vai vendo aqui, meus irmãos, aquilo que a palavra de Deus vem trazer ao nosso coração, para que ela ficasse assim mais clara ao nosso coração, sobre a questão da nossa vida espiritual. E aí você vai vendo como cada um vai decidindo as suas coisas. Vou dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã, enquanto você tiver escolha, você escolherá para você mesmo, sempre. A falta de decisão tomada em Cristo Jesus faz com que as pessoas vão saindo, vão deixando de ouvir, vão deixando de ser prioridade o reino de Deus. Porque você tem escolha, correto? Enquanto você tiver escolha, sua vida será desse jeito. Esse arrastar com o umbigo. E a carta de Sardes é justamente isso. É o cristianismo sem máscara. É um cristianismo de verdade. É um cristianismo que não põe uma roupa de domingo. É um cristianismo que nós somos chamados, meus irmãos, a viver, a estabelecer isso na nossa vida. A igreja de Sardes é isso. E tinha gente lá, a partir do versículo 4, que nos mostra que era possível viver sem máscaras e na verdade. Mas antes de falar um pouquinho sobre essa questão, um texto da Bíblia que me chamou a atenção, para assim deixar claro para a gente, é Lucas capítulo 18. Nós não vamos lá agora. Mas lá tem um templo. Lá tem um culto de oração. Lá tem pessoas que estão indo lá orar na casa de Deus. E quando nós chegarmos lá, nós vamos ver o que é verdadeiramente o cristão sem máscara. Não é aquela questão de somente no culto. Porque cristão não é de culto. Cristão é de vida. É vida cristã. Não é culto cristão. O nosso nome não está escrito no livro da vida, porque Deus vai chegar lá no céu e perguntar para você quantas vezes você veio no culto. Não importa quantas vezes você veio. Porque o culto será para você muito ruim, se você não vier com o propósito correto. Se a sua vida não estiver engajada com Deus, você só frequenta culto. Você só canta louvor. E aí Paulo diz que todo ajuntamento sem entendimento é para pior. Não vai mudar. Não vai ter transformação de vida, de mente, de entendimento. Nós vamos continuar sendo seres ruins, horríveis, e sempre tomando escolha por nós mesmos, nunca pelo Evangelho. Essa é a igreja de Sardes. Tem culto. Tem nome de que vive. Tem música. Tem pregação. Tem gente orando.
Mas se você ainda não compreendeu o Evangelho, de nada disso vai servir para a gente. Versículo 1 de Apocalipse capítulo 3. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão de 7 espíritos e 7 estrelas. Apocalipse capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. E aí nós somos como o Pedro. Nós vamos tratando tudo como número, como questão matemática. Um dia a pessoa perguntou para mim assim: explica para mim os 7 espíritos de Deus. Quem diz que Deus tem 7 espíritos? Quem falou isso? Quando Pedro chegou em Jesus e disse assim, Jesus falando sobre perdão, e ele achou que ele estava sendo o máximo, dizendo em quantidade até 7 vezes, vou perdoar o meu irmão? Jesus falou, não, até 70 vezes 7. A plenitude do perdão não é a contabilidade do perdão. A plenitude dos 7 espíritos, 7 estrelas, 7 candeeiros, representando a plenitude de Deus. Então, Jesus disse assim para o Pedro, a questão sua é matemática, Pedro. É 7 para você ficar contando, perdoei você uma vez, 2 vezes, 3 vezes, chegou no 7, bom, acabou o seu perdão. Então Deus está ensinando para a gente uma questão de plenitude. Apocalipse capítulo 1, versículo 4, olha só o que ele diz. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono. Então não são 7 espíritos, são a plenitude. 7 igrejas representam a plenitude da igreja de Jesus Cristo. Vamos sentar, Mateus? Sentar. Não quero ser andando. Representa a plenitude. Então, quando nós pensamos nesta coisa, logo nos vem à cabeça a leitura, questão matemática. E Deus quer tratar com a gente de coisas plenas. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. Capítulo 1 de Apocalipse, versículo 20. Aqueles que estão nas minhas mãos, disse o Deus Todo-Poderoso Eterno, dizendo que Ele tem o domínio daqueles que estão pregando o verdadeiro Evangelho. A agenda do apóstolo Paulo não era regrada por ele, mas era regrada por aquele que tem todos na palma de sua mão. Efésios capítulo 3. Então quando Deus quer falar conosco, e quando você for ler a Bíblia, então você vai ler a plenitude, capítulo 3, versículo 19. E conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, para ser pleno, para ser adulto, para ter a mente formada, para você ter discernimento, aprender a discernir as coisas da sua vida. Não é possível que você ainda consiga ver as coisas e agir como criança. Não é possível que você está vendo alguma coisa e não seja capaz de chamar atenção. Será que é outra pessoa que tem que fazer isso? Aí talvez você vai ficar chateado. Então nós já somos adultos, meus irmãos, plenos, sabemos exatamente o que temos que fazer.
Mas isso é duro de inculcar na nossa mente, no nosso coração. Então Deus está falando com a gente de plenitude. Deus não quer tratar mais com aqueles que Paulo diz, aqueles que estão correndo para lá e para cá. Pessoas que não sabem quem são, não sabem para onde vão, não sabem o que querem da vida. Efésios capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé, o pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Plenitude, meus irmãos. Então, essa carta de Sardes é para trabalhar o nosso coração, nossa vida, nossa espiritualidade, as decisões que nós tomamos, o discernimento que nós temos da vida. Apocalipse capítulo 3. Versículo 1 e versículo 2. Então você já compreendeu o que são os 7 espíritos e as 7 estrelas. Representa toda a plenitude de Deus na nossa vida. Tudo que Deus faz é pleno. Deus construiu o universo, galáxias, sistemas, tudo no seu devido lugar, ordem, separação entre dia e noite, estações do ano. Deus separou até os idiomas do mundo. Versículo 1. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vive, mas estás morto. Sê vigilante, consolida o resto que estava para morrer, porque não tem achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Então essa igreja tinha obras. E aí no final do versículo 2 ele diz assim: mas elas não são íntegras, elas não são plenas. Você tem um nome de que vive, você faz culto de oração, você faz culto de louvor, você canta muito bem, você prega a palavra de Deus, mas você está morto. Porque você não tem entendimento e nem discernimento de evangelho e de vida cristã. Que evangelho não é vir no culto. Que evangelho é viver. Que evangelho é cada um tomar uma decisão. Já não sou eu mais quem vivo. Se é você ainda que está vivendo, então não é o evangelho. Por isso que todas as suas escolhas serão por você mesmo. Sempre. E aí você pode ter uma máscara de religião. Lucas capítulo 18. Você pode vir no culto, orar, cantar, carregar a Bíblia, pode fazer tudo isso. Mas isso não quer dizer nada. Capítulo 18 do Evangelho de Lucas, versículo 9, 10 e 11. 9 e 10. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu
e outro publicano. Então o que está acontecendo na igreja de Sardes? Na igreja de Sardes tem culto, tem oração, tem gente orando, tem um propósito, tem vidas lá. Mas o que está acontecendo? Tem um pouco de gente só lá que entendeu a verdadeira questão do evangelho da vida. Porque tem uma grande parte lá que ainda está vivendo com as máscaras da sua vida ainda. É como se o médico dissesse para você, você acabou de fazer uma consulta, você bebeu a vida inteira, os seus fígados já estão dissolvendo, e aí você chega lá, o médico diz assim, ou você para de beber ou você morre. Aí você para de beber 1 litro e começa a beber um copinho só por dia. Estou parando, pastor. Está parando o quê? Você não parou coisa nenhuma. Você só está disfarçando. É a mesma coisa com Deus. Deus está falando com a gente abandonar a questão da vida velha, sepultar o velho homem, ser uma nova criatura, um novo ser, mas a gente insiste em não fazer isso. Porque nós queremos colocar a nossa máscara de religião, falar para os outros, apresentar a nossa religião para eles, e nunca a nossa vida. Então tinha 2 homens, tinha um templo, tinha oração, tinha um propósito. Tinha gente que se considerava melhor que as outras. E aí quando você vai lendo as Escrituras, eles confiavam em si mesmos, achavam-se justos. Mateus capítulo 23. E aí quando você pensa nessa questão de justiça, essa questão de justiça pode ser a minha verdade, pode ser a minha maneira de amar. Não existe a sua maneira de amar. Sua maneira de amar é egoísta. A sua maneira de amar é egocêntrica. A sua verdade é uma mentira. E a sua justiça, ela atropela os outros. Mateus capítulo 23. E quando lá nesse culto, pessoas cheias de justiça própria, consideravam-se melhores do que os outros. E aí Jesus, ele vem falando ao nosso coração. Mateus capítulo 23, versículo 2. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Lá tinha um fariseu para orar, um homem da religião. Ele estava sentado na cadeira de justiça de Moisés. Agora eu estou sentado na cadeira de Moisés. Eu sei fazer justiça. Eu conheço a justiça. Mas a justiça é simplesmente nossa. A justiça é simplesmente minha. As verdades são nossas. Você conhece alguém que diz assim, eu falo a verdade para a pessoa mesmo? Eu não sou hipócrita, eu já chego logo e falo a verdade. Você conhece esse tipo de gente? Esse tipo de gente é o pior tipo de pessoa que existe. Eles são hipócritas, porque eles querem falar da verdade que eles supõem conhecer sobre os outros. Mas eles nunca admitem verdadeiramente a verdade sobre a vida deles. Quem eles são? Você já viu gente assim? Gente cheia de si, cheio de verdade própria, cheio de arrogância, cheio de ignorância, para não dizer outra palavra. Você supor a sua própria verdade sobre a vida dos outros é muito fácil.
você olhar para a sua vida e reconhecer em você a verdade de Deus, é outra coisa. Então você pode sentar na cadeira de Moisés. Você pode atar fardos pesados para os outros. Você pode colocar a roupa da religião, Mateus 23. Você pode amarrar versículos no braço, versículo na testa, decorar versículos. Você pode fazer muitas coisas. Conheço as tuas obras. Igreja de Sardes, conheço as tuas obras. Final do versículo 2. Não são íntegras diante do meu Deus. Mateus capítulo 23, versículo 5. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios, alongam as suas franjas, amam o primeiro lugar nos banquetes, as primeiras cadeiras na sinagoga. Eles amam todas essas coisas. Cheios de si, cheios de ser os senhores da verdade, cheios da sua arrogância, da sua mentira, a mentira que eles tornaram em verdade para eles mesmos. Tem pessoa, meus irmãos, que ele mente de uma maneira tão descarada, que ele crê que aquela mentira é verdade. Então uma pessoa, ele está mentindo, mas ele não está mentindo apenas para outras pessoas, ele está mentindo para ele também. Quantas vezes nós mentimos para Deus, falando para Deus que o que nós estamos fazendo é o melhor. É o melhor lá para a sua família. Onde você viu Deus falando isso para você? Quem falou que você que sabe o que é bom para a sua família? Quem falou isso para você? Aonde você ouviu que Deus deixou você como protagonista, com a prerrogativa de escolher o seu caminho, decidir para onde você vai e o que você vai fazer, porque é você que sabe. Tinha 2 pessoas no jardim e elas conseguiram ser expulsas do jardim. 2 pessoas. Só tinha 2 pessoas do jardim. E elas conseguiram ser expulsas de lá. É porque a gente sabe, né, irmão? A gente toma as melhores escolhas, né? Mas o que eu estou fazendo é bom para minha família. Quem falou isso? Peneira bem que você vai ver para quem que é bom. E Jesus vai trabalhando essa máscara da religião. Eu falo a verdade. Ah, é? Capítulo 23, versículo 13 de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, artistas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. Ou seja, essas pessoas estão falando de Deus, elas não são do reino de Deus, elas não entraram no reino de Deus, mas e ainda elas são pedra de tropeço para quem está entrando.
Essa é a máscara da religião. E Jesus chamou eles de artistas, mentirosos, personagens. Versículo 23, do capítulo 23 de Mateus. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Então tudo é para ser feito. E aí quando você vai ler sobre a oração do homem que vai para o templo para orar, ele fala todas essas coisas. Oro muito, jejuo muito, dou dízimo, sou melhor do que todas essas pessoas aqui. Essa é a religião. É a religião que estabelece verdades para os outros e nunca para a nossa vida. Certa feita um cidadão disse assim: é praticamente impossível viver sem mentir. O apóstolo Pedro disse que ele não negaria Jesus. E ele não estava mentindo. Tem gente aí em Sardes que não se contaminaram as suas vestes brancas. Tem gente aí em Sardes que eles disseram para as outras pessoas: é possível viver uma vida cristã genuína. Não mais trabalhar o nosso coração cheio de amargura, de rancor, cheio de nós mesmos, procurando o nosso próprio benefício, entendendo que os caminhos que nós tomamos são os melhores, estamos fazendo as coisas certas. Aonde Deus está dizendo isso para nós? Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. Pois é, meus irmãos. Isso é a máscara da religião, é aquilo que não nos transforma, é aquilo só que nos maqueia, é aquilo que não traz para a nossa vida uma mudança de vida. Isso é religião. E na igreja de Sardes tinha muito dessas coisas. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo 3. Apocalipse 3, 3. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o. O que você tem recebido e ouvido? Eu estava falando ontem com os irmãos de Pompeia sobre a igreja de Pérgamo. E a palavra de Deus nos diz que o Espírito diz: aquele que tem ouvidos. Mas tem um menino que vai lá, na igreja, de quarta-feira, sábado de manhã, sábado à noite,
ele é mudo e surdo. E você que tem 2 ouvidos bons não ouve. Ele não falta. Ele ajuda a cuidar das crianças no sábado de manhã. Ele varre a igreja. Ele limpa a salinha. Vai lá cedo. Ele é mudo e surdo. E você que tem os 2 ouvidos bons, não faz nada. E ele vai. E muitas vezes ele não vai porque tem alguém que leva. E lá não tem pessoa que... Pois é. E a gente vai vivendo essa nossa vidinha de máscara, achando que está tudo certo. Não está não. Versículo 3. Lembra-te, pois, de como tens recebido e ouvido, guarda-o. Arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás, de modo algum, em que hora virei contra ti. Olha, é melhor você se arrepender. É melhor você deixar esses caminhos que você tem tomado. Quer uma palavrinha ao nosso coração? Arrepende-te. Deixa esse caminho. A palavra de Deus nos chama ao arrependimento. Apocalipse capítulo 3, versículo 4. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestiduras, não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Mas são dignas, por que elas são dignas, meus irmãos? Porque as suas obras não provêm delas mesmas. As suas obras provêm de Deus. Por que elas são dignas? Versículo de número 5, ao vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, de modo nenhum apagarei seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então ninguém entrará no céu pela questão de quantas vezes você veio no culto. Nós entraremos nos céus, meus irmãos, e voltaremos para a casa do nosso Pai, com vestes brancas, por quem agora nós somos filhos de Deus. E todo filho de Deus tem vontade de ouvir o que o seu pai tem para falar. Todo filho de Deus tem anseio para ouvir a voz do Pai. Todo filho de Deus, ele tem, meus irmãos, a necessidade de fazer a vontade daquele que o enviou. Tem gente aí, em Sardes, que não se contaminaram. Abra a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 1. Quando você lê Lucas capítulo 18, e o publicano nem conseguia levantar os seus olhos para o céu,
mas batia no peito dizendo: sê propício a mim, pecador. E aí a palavra de Deus diz: quem desceu justificado? Quem desceu justificado? Aquele que reconheceu quem ele é. Agora suas obras são dignas, porque são obras feitas em Deus. Isaías capítulo 1, versículo 18: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados são como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiseres me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isso daqui, para alguma religião de prosperidade, é o versículo tema. Mas se você ouvir a Deus, você vai ter o melhor mesmo. Porque o Senhor Jesus ensinou que um homem, ele não vai viver apenas do quê? De pão. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe qual que é o que é o melhor dessa terra? O melhor dessa terra não é a lancha, o iate, a casa na Califórnia, o triplex no Guarujá. Isso não é o melhor dessa terra. Isso daí é a traça, a ferrugem, o pó da terra. O melhor desta terra é ouvir o que Deus tem para nos dizer. É viver da palavra que sai da sua boca. Mas isso eles não vão falar. Porque você vai ter que trabalhar muito para trocar o seu carro. Você vai ter que trabalhar sábado, domingo, feriado. Contar muita história. E histórias que não são verdades. Talvez seja a sua verdade, mas não a verdade de Deus. E quem diz que a nossa verdade é a verdade? Isso não é evangelho, meus irmãos. Ao vencedor, eu não apagarei o nome dele do livro da vida. Naquele dia, Deus não vai querer saber como é o seu sobrenome. Naquele dia, Deus não vai querer saber se você nasceu na Nova Zelândia, na Europa, ou na Ásia, ou na América Latina ou do Norte, na Oceania. Deus não vai querer saber. Deus não vai querer saber da cor da sua pele, da cor do seu olho, do seu cabelo. Deus não vai querer saber. Deus não vai querer saber da sua profissão. O que Deus vai querer saber é se o seu nome vai estar escrito no livro da vida. De modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Mas eu vou confessar você diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Falei ontem para os irmãos,
A palavra de Deus está muito cansativa. Nós não suportaríamos um culto como o do apóstolo Paulo em Troade. É bem provável que a maioria de nós cairíamos dos bancos. É por isso que as igrejas viraram entretenimento. Porque ninguém quer mais ouvir a palavra de Deus. Por isso que a grande questão de Jesus é: quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Vamos terminar lendo Mateus capítulo 10. Tem alguns aí em Sardes que não se venderam. Paulo, quando encerra o seu ministério, a sua vida, ele diz: completei a carreira e guardei. A fé não estava a negócio. A minha fé não estava a troco de eu trocar de carro ou comprar alguma condução. A minha fé não estava a troco de reformar minha casa. Minha fé não estava na prateleira, não estava a negócio. Capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Igreja de Sardes, tem alguns aí ainda que não contaminaram suas vestes brancas. Eles ainda se mantêm puros, íntegros. Suas obras são íntegras diante de mim, porque são feitas de maneira plena, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma questão, sem nenhum ponto de interrogação, sem um pestanejar, porque essas pessoas compreenderam que o melhor desta terra é ouvir a Deus. Por isso Moisés preferiu o opróbrio, diz o livro de Hebreus, do que ter um pouco de tempo o gozo do pecado. Pouco de tempo. Sabe o que o pecado traz? Pouco de tempo. Ao vencedor, o nome dele estará num livro que independe aonde você nasceu, quando você nasceu, a cor dos seus olhos, da sua pele, a sua profissão. Porque é o livro da vida. Em nome de Jesus, meus irmãos, vamos sempre escolher, preferir, decidir pelo maná escondido. Vamos aprender a ter discernimento como adultos.
Lembre-se quando duas pessoas resolveram escolher, foram expulsas do paraíso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude